Olá, estamos de volta então para estudar o novo formato da aposentadoria por tempo de contribuição. Agora ela foi transformada na aposentadoria por idade. Nós estamos vendo como fica a situação dos antigos trabalhadores, porque agora eles terão que se submeter a uma das 4 regras de transição. Vimos no bloco anterior a primeira regra, ela está no artigo 15 da emenda 103 de 2019. Vamos conhecer então agora a segunda regra, que é quase igual à primeira, com uma única diferença. Será que você consegue descobrir qual é a diferença da regra 2 para a regra 1? Então, o desafio está lançado. Quero ver você descobrir qual a diferença da regra 1 para a regra 2. Fechado? Vamos lá então, corta para cá. De acordo com o artigo 16 da emenda 103 de 2019, a segunda regra de transição ficou assim: ao segurado filiado ao regime geral de previdência social, até a data de entrada em vigor desta emenda, portanto são os trabalhadores antigos, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: para o homem, 35 anos, para a mulher, 30 anos, que já era o requisito anterior, uma idade mínima de 56 para a mulher, 61 anos para o homem, e aí você poderia até fazer a soma, né? Se você somar 30 com 56, dá 86. Se você somar o 35 com 61, dá 96. Ué, professor, tá parecido com a regra anterior. Sim, mas repare que lá, na regra anterior, não existia uma idade mínima. Ainda que a soma do tempo com a idade tivesse que dar 86, 96, lá não havia preocupação com uma idade mínima, tanto que você poderia compensar mais tempo de contribuição com uma idade menor. Aqui não, aqui tem tanto um tempo mínimo quanto uma idade mínima, tá? Agora, a partir de 1º de janeiro de 2020, nós vamos agregar 6 meses a cada ano até atingir 62 anos de idade se mulher, 65 anos de idade se homem, tá? Então essa idade mínima ela vai evoluir 6 meses a cada ano até atingir 62 anos no caso da mulher, e no caso do homem também vai evoluir 6 meses para cada ano a partir de 2020 até alcançar 65 anos, tá? E o tempo de contribuição, esse vai ficar estático, tá? Ele fica estático, beleza? Professor, mesma coisa, tá? Você nem precisa ficar decorando a história do professor, é só lembrar. No caso dele, a gente não vai reduzir 5 anos, quer ver? Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos 1 e 2 serão reduzidos em 5 anos. Então, ó, mulher, professora, 25 anos de magistério. No caso da idade, mais 51 anos de idade. No caso do professor, 30 anos de magistério mais 56 anos de idade. Agora, essa idade, ela também vai evoluir 6 meses a cada ano, até chegar, no caso da mulher, a 57 anos, e no caso do professor, até chegar a 60 anos. Igualzinho, mesma coisa. E o valor da aposentadoria? Aquele mesmo cálculo que eu já havia alertado vocês, tá? 100% é o SB, todos os salários, 60% mais 2% para cada ano que supere 20 no caso do homem, 15 no caso da mulher. Igualzinho, regra de transição 2, então ficou, ó, tranquilinha, tá? Beleza? Show de bola. Vamos para a regra de número 3. Aqui nós estamos no artigo 16, pulamos para o artigo 17. Nós já conhecemos essa regra de transição aqui, ó, falamos na aula anterior. É o seguinte, eu tinha o homem
precisando de 35, a mulher precisava de 30. Essa regra de transição é para quem está há 2 anos ou menos de se aposentar. Eu verifico isso no dia da promulgação da emenda 103, lá em 13 de novembro. Então, quem estava ali, homem com 33 anos, no mínimo, mulher que estava com 28 anos, ou seja, estava no mínimo faltando 2 anos, eu vou ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava. Se esse daqui não estava faltando 2, 50% de 2 mais 1, teria que trabalhar 36. A mulher, né, teria que trabalhar mais 2 e mais 1, totalizando 31. E se faltasse apenas 1 ano? Se o homem estivesse com 34 e a mulher com 29, teria que trabalhar mais esse 1 ano e 50% de 1 ano, mais 6 meses. Pronto, beleza. Cumpriu o pedágio de 50%, como é que calcula? Bom, faço a média, o SB, né, de 100% de todos os salários, mas, neste caso, eu aplico fator previdenciário. Portanto, na regra de transição do artigo 17, ou regra de transição do pedágio de 50%, eu utilizo a média de todos os salários, mais multiplico pelo fator previdenciário, tá? Aqui não tem aquela história de 60% mais 2% para cada ano que supere. Não, faço a média de todos os salários, multiplico pelo fator previdenciário, seria a nossa terceira regra de transição. Então, recapitulando, primeira regra de transição é aquela dos pontos, né? Eu somo o meu tempo de contribuição mínimo, tá? E aí tenho que dar, somando com a minha idade, 86,96. O 86,96 a partir de 2020 soma 1 ponto. Aí até chegar em 100, 105. A regra de transição 2 é parecida, só que tem uma idade mínima. Tenho que somar o tempo mínimo com a idade mínima. A idade mínima ela vai subindo a partir de 2020, 6 meses, até que a mulher chegue em 62 e o homem chegue em 65. A terceira regra de transição é a do pedágio de 50%. O mais importante você guardar essa regra é que ela mantém ainda a utilização do fator previdenciário, tá? Essa daqui para quem estava 2 anos ou menos de alcançar o tempo mínimo. Olha o que diz o inciso 2. Cumprimento de período adicional correspondente a 50% do tempo que, na data de entrada em vigor desta emenda, faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher ou 35 anos se homem. Beleza? Show de bola. Então vamos continuar e avançar para a regra de número 4. Ela está no artigo 20, é uma regra que vale tanto para o regime próprio de previdência social quanto para o regime geral de previdência social, tá? É tipo posto Ipiranga essa regra 4, mas hoje só nos interessa o regime geral de previdência social, o RGPS. De acordo com esse artigo 20, o segurado ou servidor público federal, mas esse hoje, agora, não interessa, que tenha se filiado ao RGPS, isso aqui não interessa, ou ingressado no serviço público, né? Até a data de entrada em vigor desta emenda, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos, tá? Aí o tempo tradicional de 30 anos no caso do homem, 35 anos no caso da mulher, aí eu tenho uma idade mínima, 57 seria a mulher, 60 seria para o homem e o pedágio, só que agora é um pedágio de 100%, tá? 100%. O período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta emenda, ou seja, você tem que ir em 13 de novembro de 2019 e verificar quanto tempo falta para alcançar o tempo mínimo de 30 ou de 35 anos. Aí essa pessoa, por exemplo, no meu caso, né, eu teria 33 anos de atividade.
Faltam quanto? 2 anos. 2 anos, tá? Eu sou servidor público, estou apenas usando o meu exemplo aqui. Então, eu vou ter que pagar 100% desse tempo que falta. Eu vou ter que trabalhar o 2 e mais 100% mais 2 anos. Então, eu tenho que trabalhar mais 4 anos para cumprir o inciso 4º, já terei cumprido o inciso 2, aí é só esperar chegar a idade mencionada no inciso 1. Então, ó, eu vou alcançar o tempo mínimo, 35 anos, eu já vou ter pago o pedágio de 100%, mas eu ainda não terei a idade mínima. O que eu faço? Continuo trabalhando até chegar na idade mínima de 60 anos, que nesse caso é estático, isso não muda, tá? Isso aí não vai mudar. Vai continuar sendo 5,7 para a mulher, desde que ela tenha 30 anos de contribuição, tenha pago o pedágio de 100%. Mesma coisa para o homem. No caso do professor, mesma coisa, a gente só vai reduzir em 5 anos. Olha o que diz aqui. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e tempo de contribuição em 5 anos. Então, no caso da professora, ela vai precisar ter 52 no mínimo, 25 anos de magistério e vai ter que pagar o pedágio, ou seja, quanto tempo faltava para alcançar 25 no dia da promulgação da reforma? Faltava 3 anos. Então ela tem que pagar um pedágio de 100, vai ter que trabalhar mais 6. Então, com 22, né, mais 6 ela vai ter que trabalhar 28, se ela tiver 52 anos, bingo, ela se aposenta. Professor, a idade mínima cai para 5,5 e o tempo 30 e mais o pedágio de 100%. Como que vamos calcular esta aposentadoria aqui? Essa aposentadoria aqui é o seguinte, pego o SB de todos os salários, tá? E o resultado é esse. Eu aplico 100%. É 100% e 100%. Aqui não tem fator previdenciário, aqui não tem 60% mais 2%, tá? Nessa regra de transição, digamos, é integralidade. Então, o valor das aposentadorias eu vou colocar aqui, integral. Ou seja, 100% da média aritmética de todos os salários. E aí, com isso, nós vimos todas as regras de transição. Beleza? Mais uma vez, um pequeno resumo para vocês. Regra número 1, artigo 15, eu somo meu tempo com qualquer idade, tem que alcançar 86,96. O 86,96 não é estático, a partir de 2020 eu vou somando um ponto. E aí você vai fazendo um gráfico para saber em que ano você vai reunir esses requisitos. A regra 2 é parecida, só que tem a idade mínima, tá? 35 homem, 30 mulher, 56,61. Essa idade mínima vai subindo 6 meses até alcançar 62 mulher, 65 homem. A regra número 3 é aquela regra do pedágio de 50%, é a regra que eu ainda aplico o fator previdenciário. A regra 4, eu tenho uma idade mínima, eu tenho o tempo de contribuição tradicional mais um pedágio de 100%. Aqui o valor do benefício é integral, 100%. A idade mínima, 57 para a mulher, 60 para o homem. No caso do professor, nós vamos reduzir em 5 anos. Um detalhe, tá, que deixei passar. Volta para cá. Essa regra de transição aqui, ó, de 50%, ela não se aplica a professor. O professor não pode se beneficiar da regra de transição de número 3. Tranquilo? Então, corta aqui para mim. Fechamos então a parte de aposentadoria por tempo de contribuição. Daqui a pouco a gente volta para falar então da nova aposentadoria especial. Já já eu volto.